Olá, meus amados. Hoje é dia 12 de fevereiro e nós continuamos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, com a Bíblia, meditando naquilo que Deus tem, que nos deixou escrito e tem a nos dizer. Nós continuamos com o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ler o capítulo 7, os versículos do 23 ao 25. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente vê aqui então, Moisés, quando completou 40 anos, porque ele sabia que ele era um filho dos hebreus, né? O povo dele eram os filhos de Israel. E aí ele... quando completou 40 anos, ele foi visitar o seu povo, seus irmãos, porque ele vivia no palácio, ele estava longe. E quem eram os hebreus? Eles eram tratados como escravos. Eles eram escravos dos egípcios, eles estavam como escravos no Egito, neste tempo de Moisés. E eles, diz até que as pirâmides foram construídas pelo povo hebreu, pelos filhos de Israel, né? Carregando aquelas pedras gigantescas. Então eles eram os escravos que trabalhavam para os egípcios. E quando Moisés completa 40 anos, veja, por que o número 40? Existe todo um significado na Bíblia. Quando a gente vê um número na Bíblia, ele não é apenas um número aleatório que foi colocado lá. E nem reflete apenas o que foi a realidade, porque realmente, na realidade, ele estava com 40 anos. Mas Deus, ele quer nos mostrar algo. Então, 40 é um número simbólico que nos diz assim, é um período em que é necessário passar, né, viver, para que a gente amadureça, que a gente entenda, que a gente reflita uma ideia, que a gente possa crescer na fé. Então, por isso que o povo fica 40 anos vagando no deserto, por isso que Jesus fica 40 dias no deserto, e por isso que Moisés precisava viver 40 anos para entender qual era a sua missão. Até os 40 anos, Moisés não estava nem aí para o povo dele, estava vivendo, né, no palácio, no luxo, na riqueza, e estava ali adquirindo conhecimento e cultura. Mas quando ele completa os 40 anos, é como se virasse a chavinha e ele falasse assim, eu preciso visitar o meu povo, ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê que um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, né, alguém do povo dele, estava sendo maltratado. E na verdade todo o povo era maltratado, porque eles eram escravos. Então eles não eram tratados como Moisés era tratado no palácio, mas eles eram maltratados, eles eram açoitados, chicoteados, tratados como escravos mesmo no Egito. Então ele vê um egípcio maltratando um do seu povo e ele mata esse egípcio. E ele faz isso pensando, o povo vai ficar feliz comigo, porque eu defendi eles, né? Mas o povo não ficava feliz com Moisés, porque ele era um deles. Mas ele não era tratado como escravo, ele era um príncipe do palácio. Então ele vê que os seus irmãos não o entenderam. Quantas vezes a gente age também na nossa vida querendo defender as pessoas, querendo fazer o bem, né? E somos incompreendidos, como Moisés foi incompreendido. Então que nós possamos estar colocando isso na nossa oração e pedindo ao Senhor que nos ajude a ter discernimento e quando nós formos incompreendidos, não fiquemos tristes, mas tentemos entender a situação. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, muito obrigada por esta palavra de hoje, que nos mostra que é preciso um tempo para entender as coisas do Senhor.
É preciso que nós vivamos os 40, né? Seja os 40 dias, os 40 anos, mas é preciso passar por este momento, esta etapa de discernimento, assim como aconteceu com Moisés. Também agradecemos, Senhor, porque muitas vezes somos como Moisés, incompreendidos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, mas nós confiamos que se o Senhor nos inspira a tomar tais caminhos, o Senhor também nos dará direção e mostrará às pessoas que não nos compreendem os processos e os porquê de cada coisa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.